Fala moçada, hoje é a nossa sexta-feira, dia de falar sobre investimentos. Quem ainda não entendeu essa programação, mais uma vez eu repito, vai ali nos stories, nos destaques e procura onde está escrito programação. Você vai entender melhor por que sexta-feira é dia de falar sobre investimentos aqui no Antifrágil, tá? Vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, né, que é a questão de você diversificar ou concentrar seus investimentos, né? Por que a gente vai falar sobre isso? Primeiro, porque é muito importante para você ter os resultados que você quer de verdade em cada fase da sua vida. Isso faz muita diferença, né? E segundo, porque tem muito guruzinho de internet, de YouTube aí falando besteira, porque decorou duas frases ali de algum investidor que ele não sabe interpretar, porque ele não conhece o contexto, e decorou ali uns pedacinhos de livro para falar um negócio que ele nunca fez de verdade e nunca teve o resultado que ele vende para os outros de verdade, e tá falando besteira por aí, né? Igual eu já falei, não gosto de ficar criando polêmicazinha, um criticando o outro, etc. Mas, né, a gente tem que ser sincero quando é algo que faz muita diferença. Mas vamos lá, né? Primeira coisa, você tem que entender em que fase que você tá, né? Tem fase certa de concentrar risco e fase certa de diversificar. Aquela formulinha que todo mundo fala, não, tem que diversificar, não coloque todos os ovos na mesma cesta, compra 20 ações, fundos imobiliários, tanto de renda fixa e não sei o que. Não existe isso aí não é fórmula secreta para investir, tá? Principalmente se você estiver numa fase mais inicial e você tem ambição, o que é a maioria das pessoas aqui no Antifrágil e a maioria das pessoas no Brasil, né? A maioria das pessoas, a renda está concentrada numa minoria, em 1% da população. O resto, 99% da população, ou não tem um capital grande de verdade, uma renda grande de verdade, e também, assim, óbvio, depende da sua ambição também, o tanto que você quer crescer ou não. Então vamos lá. Primeiro cenário, vamos imaginar a maioria das pessoas que estão aqui no Antifrágil, né, que são pessoas que ainda não chegaram onde querem chegar, né, são ambiciosas e não tem tanto capital ainda, né? Então, o que vai acontecer com você? O que você precisa fazer? Você precisa concentrar risco, você precisa concentrar tudo, você precisa concentrar capital, concentrar esforço, concentrar energia, concentrar foco, concentrar risco em uma, duas, três coisas só, tá? Isso serve tanto para a sua atividade profissional em si, quanto para os seus investimentos se você quiser investir. Lembrando que eu já falei em outro vídeo que nessa fase o foco não é investimento, tá? Nessa fase o foco é seu trabalho, seu empreendimento, sua carreira, seja lá o que for que você esteja fazendo para ganhar o seu dinheiro principal, que você reinveste depois. Você pode investir, tem que investir o que estiver sobrando parado ali? Sim. Mas o grande lance, se você quer crescer, de novo, se você não é ambicioso e você pretende ter uma vida tranquila e mediana, esquece o que eu tô te falando, eu vou explicar um pouco melhor esse cenário daqui a pouco. Eu tô falando para quem é ambicioso e quer crescer muito, né? Que aí sim, tem que concentrar. Você nunca vai ver nenhuma história de um multimilionário self-made, né? Que o cara realmente virou multimilionário e não simplesmente herdou isso daí, diversificando. Todos concentram esforços, riscos, etc. Foco durante uma boa fase da vida. E qual que é o problema disso? Tem risco, né? Provavelmente você vai quebrar algumas vezes, vai cair algumas vezes, tomar uns tombos algumas vezes, né? E vai ter que recuperar. Qual que é a vantagem? Quando você não é muito risco ainda, a diferença de onde você está para o chão, né, que é o limite ali, a não ser que você se divide muito, que isso a gente não quer aqui, somos totalmente contra alavancagem e endividamento. Lógico que depende da estratégia, mas enfim, em geral a gente é contra. A diferença de onde você está para o chão é pequena, né? Então você não vai ter um grande prejuízo, não vai machucar muito. É diferente de um cara que já está no multimilionário. A diferença de onde ele está para o chão já é algo que ele talvez nunca mais recupere na vida. Por isso que a estratégia é outra, diferente, né? Então assim, entenda que faz parte, é risco. Fazendo isso você corre mais risco do que o normal, concentrando? Claro que corre. Tem risco de você quebrar? Claro que tem, né? Então, mas é assim que a vida funciona, né? Não tem jeito, o famoso tio rico e o Daniel Zuckerman falando, né? Muito risco e pouco é o que a gente repete aqui algumas vezes. Não tem jeito de você crescer se não for assim. Tem que ter coragem, tentar, cair, levantar de novo, tem que ser duro, consistente, né? E fazer isso. Aí onde que você vai reinvestir, concentrar esse risco? Se você é muito bom em alguma coisa, aí você tem que ter humildade para perceber, né? Você é muito bom em alguma coisa, a sua empresa rende bem, o seu trabalho rende bem se você devolver esse dinheiro para você mesmo, na sua imagem pessoal, em conhecimento, em fazer um programa tipo o Antifrágil, alguma coisa nesse sentido. Então você vai concentrar o risco em você mesmo, no seu próprio negócio, na sua própria carreira, na sua própria imagem pessoal, se você for um profissional liberal, enfim, você vai reinvestir nisso daí. Agora, você, lógico que um pedacinho que sobrar, você pode ir investindo ali, fazendo uma carteirinha, uma previdência, uma coisa para longo prazo, isso aí sim é saudável, mas a maior parte disso não vai estar aí.
Agora, se você é um cara que você tem humildade para perceber que você não tem um negócio excelente na sua mão, você não é excelente em alguma coisa, você pode concentrar risco em investimento, né? Então você vai concentrar risco em investimentos que vão dar o retorno que você quer se você é ambicioso, né? Então você vai pegar lá algumas ações, por exemplo, vai pegar um pouquinho, vai botar no capital de risco, que é um venture capital, um investimento anjo, esse tipo de coisa. Lógico que a proporção entre essas coisas tem que estar muito bem desenhada. Você concentrar risco só em uma startup que está totalmente fora do seu controle, não faz sentido nenhum, isso é muito arriscado, né? Mas enfim, você vai concentrar risco em coisas que vão dar o retorno, que na verdade você está concentrando risco em outra empresa que não está na sua mão, né? Porque você tem a humildade de perceber que você não está bom na sua empresa ou no seu negócio, na sua carreira, você não está bom fazendo isso, então você está delegando esse risco para outros, né? Mas aí você vai ter que concentrar risco em coisas que dão muito retorno, sabendo que existe o risco, que você tem que ter paciência de longo prazo, que isso pode cair, depois vai voltar, enfim. E lembrando também que quanto mais madura a empresa, ou seja, empresas com capital aberto na bolsa de valores, big caps, etc., menor o potencial dela de crescimento e menor o risco dela, né? Quanto mais early stage, ou seja, small caps, ou ainda antes, venture capital, private equity, startups, muito maior o risco, mas também maior o potencial de crescimento, né? Agora, outro cenário, nós temos 3 cenários aqui: o cara que ainda não tem o patrimônio que quer, mas é muito ambicioso, que foi esse que a gente falou. Segundo cenário, o cara que não tem o patrimônio que quer, mas não é muito ambicioso, está buscando uma vida mais tranquila e consistente. Aí sim, beleza, você vai ter sua carteirinha de investimento bem montada, diversificada, focando no longo prazo, para você ter uma aposentadoria, uma previdência lá na frente, sabendo que você não vai crescer muito, você não pode ser ambicioso, porque isso não vai acontecer fazendo isso, né? E tudo bem, tá tranquilo desse jeito, né? Não tem nada de errado nisso, são perfis diferentes, né? E por último, o último caso, que são os multimilionários, né? Aí depende do que é multimilionário para cada pessoa, não existe uma fórmula assim, né? Mas eu considero ali pelo menos a partir de 3 milhões para cima, no wealth, no private bank ou no wealth management ou family office, né? Que são coisas que eu trabalho também. A gente considera pelo menos 10 milhões para cima aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, dependendo do banco de investimento, do wealth management que a gente está falando, a gente está falando de 25 a 50 milhões de dólares para cima, ou seja, nós estamos falando de caras de 200 milhões de reais, de 100 milhões de reais para cima, né? Então aí vai depender isso daí. Esse tipo de cara, o foco dele é completamente diferente, igual eu expliquei no início do vídeo. Se ele tomar um tombo, ele pode nunca mais conseguir recuperar desse tombo na vida, porque o tombo é muito grande, o prejuízo é muito grande, né? E o foco dele é preservar o patrimônio dele e o legado que ele construiu para as próximas gerações. O foco principal é proteção aqui, né? E aí, lógico, ele quer crescer o patrimônio dele? Claro que quer, mas de uma maneira mais consistente, mais segura, e de que tudo que acontecer no cenário, seja econômico, micro, macroeconômico, na empresa dele, ele está protegido de qualquer forma. Esse cara vai diversificar, vai ter uma carteira super protegida, vai ter uma estratégia de longo prazo super bem definida, estratégias tributárias, fiscais, enfim. É toda uma estrutura robusta para diversificar e mitigar risco. É outra pegada, é outro momento da vida, né? Esse cara não precisa correr risco, não precisa crescer tanto mais. E até porque, assim, o rendimento dele, 1% ao mês, que já é algo maravilhoso, né? Em cima de 200 milhões já é muita coisa, né? Agora 1% ao mês em cima de 10 mil reais é nada, né? E aí tem gente que vai falar, não, mas se você está ignorando os juros compostos no longo prazo, dá para ganhar muito dinheiro com uma carteira consistente, sim, com juros compostos no longo prazo. Com certeza, isso é verdade. A gente não pode ignorar o poder dos juros compostos no longo prazo. Mas, de novo, se você é muito ambicioso, não faz sentido. Vou dar uns exemplos aqui em números. Se você fizer 15% ao ano, que é algo que 99% não faz, geralmente quem faz isso é algo são os multimilionários ali que tem muito conhecimento do seu lado, muita informação, muita estratégia, né? Quem fala que faz isso aí, se for botar no papel mesmo, não faz. De forma consistente durante 10 anos, não faz, né? Mas vamos dar um exemplo de 15% ao ano, que é algo assim, vamos imaginar que você consegue fazer, tá? Pegando o seu investimento todo. Não adianta você dar o exemplo aqui das suas operações com Bitcoin e opções, que nós estamos falando de outro tipo de coisa, tá? Isso aí é um pedacinho só da sua carteira. Tô falando no geral, pegando a sua carteira toda. Se você faz 15% ao ano, se você investiu 5 mil reais, daqui 10 anos você tem 20 mil reais, ou seja, você não tem nada. Eu não sei se é mais ou menos essa conta, mas eu tô botando aqui mais ou menos uma conta de padaria de cabeça. Não consigo parar o carro agora para fazer conta. Mas se você colocar 50 mil reais, daqui 10 anos você tem 200 mil reais, que hoje já não é nada, né? Você não é rico com isso, muito menos daqui 10 anos, né? Se você colocar 500 mil reais dessa forma, aí sim você começou até agora já 2 milhões de reais. Começou a querer ficar rico, ainda não é rico, tá? Então assim,
Então, com menos de 500 mil reais numa carteira, menos de R$1 milhão numa carteira, esquece, mesmo que você esteja pensando para daqui 10, 15 anos, você não vai ficar muito rico com isso, você é ambicioso de verdade, entendeu? Você tem que concentrar risco ainda. Agora, não, já tenho aí 2, 3 milhões, 10 milhões de reais, aí maravilhoso, né? Então você tem 10 milhões de reais, vamos supor, fazendo 15% ao ano, daqui 10 anos você tem 40, já está excelente. Você tem 100 milhões de reais, daqui 10 anos você tem 400. Aí já é outra história, entenderam? Então, assim, espero que tenha ficado clara essa questão de diversificação versus concentração de risco, né? Entendam que aí a gente misturou um pouquinho, não só de investimento, mas entrou um pouco em empreendedorismo, em carreira pessoal, em negócio, porque esses dois mundos se confundem, né? Porque a gente está falando do patrimônio da pessoa e dos objetivos pessoais dela de longo prazo. Lembrando que a gente tem 3 perfis: o cara que ainda não tem o patrimônio e a renda que quer, mas é ambicioso, o cara que ainda não tem, mas não é tão ambicioso, e o cara que é ambicioso, mas assim, ele já tem o seu patrimônio e sua renda muito interessante, então ele não precisa mais de correr risco. O foco dele é mais preservar o patrimônio. É isso, forte abraço.